Meu som não tá bom. Oi, oi. Agora estão me ouvindo? Bom dia, Isabela. Bom dia, Maria. Tudo bem com vocês? Tudo. E você? Tudo jóia, tudo bem. Nossa, acho que começou a chover. Começou mesmo, uma chuvona forte. E aí, nossa última aula, nossa revisão para o passe, né? Nossa última. Bom dia, Maria Fernanda. Nossa última aulinha, última revisão. Aulinha não, aulona, né? Porque é uma baita de uma revisão. Ai, desculpa. Deixa eu pôr o bate-papo aqui do lado. Isso. E a gente vai terminar, né, a nossa revisão. Na semana passada a gente começou, eu falei para vocês da prova, mostrei a prova. Acho que eu mostrei, deixa eu pegar aqui meu controle, acho que eu mostrei as duas provas, né? Não me lembro. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Peraí. Eu mostrei as duas provas ou eu mostrei uma só? Isabela, você que tem a memória boa. Deixa eu abrir aqui as provas. Só um instante. Provas do segundo ano do passe. A primeira eu tenho certeza que eu mostrei. Eu vou abrir a de 2019. Vou compartilhar com vocês. E aí a gente já relembra. Ó, esta é a prova de 2019, né? Foi dia 8/12/2019. Códigos, linguagens e suas tecnologias. Primeiro com inglês. Depois... Não, primeiro espanhol, depois inglês. E depois português e literatura. Ah, nessa prova acho que não teve nenhuma questão de redação. Olha lá. A primeira questão, 6 e 7. Para ler a música do Legião Urbana, para responder as questões 6 e 7. A questão 6, assinar a alternativa que apresenta essa geração. A canção acima faz referência a uma geração do romantismo. Aí depois sobre metáfora, pleonasmo, literatura, concordância verbal e nominal na 8, na 9, literatura, na 10, oração subordinada substantivo, gramática, na 11 e 12, literatura, gramática na 11, sujeito simples, verbo transitivo direto, gramática, na 13, literatura, o texto, né, da hora da estrela, literatura, na 14, uma tirinha, e a pergunta é gramática, uso dos porquês, na 15, gramática, uso do meio e meia, e depois em matemática. Na prova de 2019, não teve nenhuma pergunta sobre redação. Nada, nenhuma perguntinha. Então, a gente tem sempre aquela dúvida, né, o Natan? Cadê? Oi, Natan, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Então, a gente tem sempre aquela dúvida, né? Lá no edital tem e está escrito que pode cair questões de produção de texto. Mas na prova de 2019, na prova do ano passado, não caiu nenhuma pergunta. Na de 2018, nós tivemos 2 perguntas, tá? Então, você tem que estar preparado, né? No edital diz que pode cair, mas até hoje só foram 2 perguntinhas, tá? Vocês vão se preparar, eu vou continuar passando para vocês tudo aquilo que está no edital, tá bom? Mas se cair uma perguntinha, se caírem 2, se não cair nenhuma, você vai estar preparado mesmo assim.
Do que eu falei semana passada? Eu falei de texto injuntivo, de vocativo, editorial, entrevista, relatório, edital, falei de bula e falei de resumo, né? Hoje eu vou continuar falando de outros gêneros. De tudo isso que eu falei semana passada, ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Querem saber alguma coisa? Querem perguntar? Ou eu posso continuar falando daquilo que está no edital? Para preparar vocês, né? Eu quero que vocês estejam preparados. Se cair alguma coisa daquilo que está lá no edital, vocês estejam preparados. Tem alguma dúvida? Querem perguntar? Querem comentar? Professora, eu não entendi direito, eu não lembro. Nada? Tudo certo, então? Deixa eu só... Tudo. Então tá bom. Então vamos continuar na nossa revisão, né? Porque se eles resolverem, vamos diminuir as questões de literatura e aumentar de redação, né? Aí vocês estarão preparados. Então, olha só. A gente viu editorial, viu entrevista, relatório, edital, bula, resumo. E agora a gente vai ver o seminário, que é aqui que a gente vai continuar, que eu falei que eu ia continuar a partir daqui, né? Que a gente vai ver todos os gêneros citados no edital da prova, tá? Você não vai sair dessa aula sem saber o que pode cair nessa prova. Se cair um desses gêneros que eles falam, você vai saber fazer. Então, vamos lá. O próximo gênero que eu coloquei aqui é o seminário. O que é o seminário? Você não vai precisar escrever, vou falar de novo para ficar aqui registrado. Você não vai precisar fazer uma redação, você vai precisar identificar. Então, é como a gente viu na prova de 2018. Você vai ler um trecho e eles vão perguntar assim: esse gênero é um edital, é um seminário, é uma crônica, é uma fábula? O que esse gênero é? Tá? Você vai ter que identificar. Então, como que você vai identificar o seminário? O seminário é um dos componentes dos gêneros orais, porque você faz um seminário, você não escreve, né? Mas, se eles estão colocando ali para você estudar, é que talvez você tenha que identificar escrito. Entretanto, não deve ser entendido como uma simples exposição de um tema. Aliás, seu principal objetivo não é a exposição, é a reflexão. Diferentemente do que em geral acontece, o seminário não deve ser considerado como concluído no final da exposição. Essa é apenas a primeira parte, pois a partir dela surgem as dúvidas, as argumentações, os pontos de vistas. E são esses fatores que enriquecem o seminário. É depois que é exposto... Tem mais alguém entrando. Depois que é exposto tudo o que acontece no seminário, é que vem o mais interessante do seminário, que é o enriquecimento do conteúdo. Muitas pessoas não se acham capacitadas para falar em público. Então, o seminário é uma exposição que acontece para o público. Vocês já tiveram que fazer um seminário, né? Oi, Gabriel. Vocês já tiveram que fazer um seminário. Vocês já tiveram que expor sobre um conteúdo, tá? Entretanto, no caso de um seminário, não é preciso que a pessoa seja dotada dessa capacidade. Evidentemente, quem a possui pode se sentir mais à vontade, né? Claro que aquele que tem mais facilidade para falar em público vai ficar mais tranquilo. No entanto, o que define a qualidade de um seminário é o planejamento. O planejamento, ou seja, aquilo que é feito antes da apresentação, definirá o sucesso ou o insucesso ou o fracasso do trabalho. Portanto, atenção, essa parte não deve ser negligenciada. Veja alguns pontos que devem ser considerados como importantes no momento do planejamento. Vamos lá. Quais são, então, as características que você pode ver e identificar se aquele texto é um seminário? Início. Em poucas palavras, uma pessoa do grupo faz a apresentação do tema e dos componentes do grupo. Então, se você pegar um texto escrito na prova, que tem lá a apresentação do grupo, e a pessoa está falando assim, olha, este é meu grupo e nós vamos falar de...
Então, você já pode identificar, falar, ele está apresentando o grupo e o grupo vai falar sobre tal assunto. Isso é um seminário. Então, você vai identificar que aquele texto é um seminário. É interessante justificar a escolha do tema. Entretanto, isso só é necessário quando o grupo escolhe o tema. Quando esse é pré-estabelecido, não é necessário. Quando o professor escolhe o tema para você, você não vai explicar por que escolheu. Tá? Embora cada participante apresente a sua parte, não perca o foco de que o seminário é um texto. Portanto, os elementos de textualidade, coesão, coerência e clareza devem estar presentes. Se você pegar um texto em que tem lá fulano e um pedacinho, fulano, outro trecho, mas trecho grande, diferente de um texto de teatro, por exemplo, que é uma fala. Então, eles podem colocar, para confundir vocês, 2 textos, um com uma fala curtinha e um com uma fala grande, para você identificar qual que é texto de teatro e qual que é um texto de seminário. O texto de seminário é um texto longo, é um texto que você vai expor um trecho bem grande. Teatro é diálogo, tá? E entrevista, qual é a diferença da entrevista para o seminário? Entrevista é uma pergunta com resposta. Então, você tem que saber todas essas mínimas diferenças para você identificar na hora da prova, né, qual é qual, que eles vão querer saber. Eles podem colocar lá um texto assim, cheio de nomes, e falar, esse texto é um seminário, é uma entrevista ou é um texto de teatro? E colocar lá crônica e, sei lá, fábula. Claro que você vai eliminar a crônica e a fábula rapidamente, mas pode ficar em dúvida entre esses outros 3. Então, como que você vai identificar cada um deles? Tá? Então, a diferença é essa. O seminário é texto grande para cada um, você vai falar como se você fosse apresentar um trabalho. O teatro são falas rápidas, porque são diálogos, e a entrevista é uma pergunta com uma resposta. Então, a diferença é essa. Entenda que as partes precisam se relacionar. Por isso, é importante que se retome a fala do colega e que se utilize alguma explicação feita anteriormente para embasar a argumentação. Desculpa. Conclusão. Para finalizar o seminário, os principais pontos apresentados devem ser retomados e o posicionamento do grupo referente ao tema apresentado deve ser definido. Lembre-se de que, a partir desse momento, o debate deverá ser iniciado. Logo, é importante que todos do grupo dominem o assunto e estejam preparados para simpaticamente responderem aos colegas. E aí, no final, tem aquela parte de perguntas, né? Então, você pode também observar isso. E o que é uma conferência? Ainda tem mais um tipo aí, né? Só para confundir a cabeça de todo mundo. Uma conferência, por definição, uma conferência é uma reunião de pessoas para falar sobre ideias, problemas e inovações sobre determinado tema central. Ela se diferencia dos simpósios no mundo dos eventos, já que vai muito além dos temas relacionados a assuntos científicos ou acadêmicos. O público presente na conferência geralmente já possui entendimento ou atua profissionalmente no mercado relacionado ao tema proposto e faz presença justamente para ter um aprofundamento sobre o assunto. Durante uma conferência, você ouvirá de grandes nomes relacionados ao seu campo de atuação que passaram por muitos desafios no seu trabalho diário. Eles mostram como superaram com sucesso alguns dos obstáculos que você pode enfrentar e compartilham como fizeram na prática. Então, a conferência, ela tem uma pessoa falando, não são vários, como o seminário. E essa pessoa tem experiência naquilo que ela vai falar. O conferencista, né? Por exemplo, quais são as principais conferências ao redor do mundo? Para entender melhor o que são as conferências, né, vou mostrar alguns exemplos do mundo, né, no mundo. Por exemplo, o TED. O modelo de conferência mais conhecido atualmente ao redor do mundo certamente é o TED, Tecnologia, Entretenimento e Design. Sua primeira edição foi realizada pelo arquiteto Richard Saul Warman, não sei como é que fala, e aconteceu nos Estados Unidos em 1984. Então, o TED é uma, né, referência
em conferência. Eles escolhem uma pessoa para falar sobre aquele assunto. Então, tem sobre educação, tem sobre tecnologia, tem sobre entretenimento, sobre o que você achar interessante, que eles acharem interessante, que você quiser ver, você pode entrar lá no TED que eles têm. E são palestras curtas sobre aquele determinado assunto que você tem interesse. 20, 25 minutos no máximo. Eu já usei algumas nas aulas, sobre meio ambiente, né, sobre novidades, sobre saúde. O Google I/O é a conferência anual realizada pela Google, voltada para o mercado de desenvolvimento, principalmente relacionado ao seu sistema operacional, o Android. Ela acontece desde 2008, na cidade de São Francisco, na Califórnia. Então, se eles têm uma inovação para apresentar, eles fazem uma conferência, né? E geralmente tem uma data pré-estabelecida e eles esperam ansiosamente por essa conferência. E lá o cara que é especialista naquela inovação, ele vai e fala para aquelas pessoas que já conhecem muitos produtos e conhecem, sabem do que eles estão falando, porque o vocabulário deles é específico para aquelas pessoas. E eles fazem aquela exposição bem detalhada sobre o produto, sobre a inovação, né? E aí todo mundo se inteira do que está acontecendo. Tem a Data Driven Business, DDB. O Data Driven Business, mais conhecido como DDB, é uma conferência que acontece no Brasil, na capital catarinense de Florianópolis, para os profissionais da área de Big Data. Ele busca mostrar aos participantes a importância de investir nesse mercado e simplificar os negócios e conseguir mais resultados. Então, as conferências, elas são geralmente sobre assuntos específicos no meio específico. Então, sobre tecnologia, sobre mercado financeiro, sobre educação, sobre... Então, naquele meio, tem sempre uma conferência que interessa às pessoas que são voltadas para aquele assunto. Para você identificar um texto escrito, né, uma conferência. Então, eu aconselho você a olhar o rodapé. Quem é aquela pessoa? Quando aquele texto foi escrito? De onde ele foi tirado? Da 10ª conferência do TED, ou a conferência do TED de tal data, ou do Data Driving, ou da conferência do Google de tal ano. A referência do texto vai te dar orientação, tá? Porque ele vem com essa referência, ele vem com o nome de conferência. Então, isso vai te ajudar, certo? O que é uma palestra? Todo mundo já assistiu palestra, né? Palestra boa e palestra ruim, é óbvio. Um gênero textual que tem como principal característica o fato de ser divulgado oralmente para um determinado auditório coletivo. Possui uma estrutura similar à dissertação, pois uma de suas atribuições é a defesa de ideias, ou seja, o convencimento do público para um determinado ponto de vista. Aqui, a diferença entre uma conferência e uma palestra é que é para todo o público, não é só para um determinado grupo, não é só para pessoas especificamente conhecedoras daquele assunto, né? E nem sempre a pessoa também é tão experiente naquilo que ela vai falar. Ela pode estudar para falar daquele assunto naquele determinado momento. O palestrante deve ser um especialista no assunto, mas ele pode ser um especialista naquele assunto para aquele momento, para que o texto tenha profundidade e demonstre uma análise crítica, construída a partir de argumentos de origem. Trata-se também de um texto informativo, pois são comuns as palestras com o intuito de informar, esclarecer a população sobre um assunto de interesse geral. Numa situação real, imagina-se que o texto seja previamente concebido, servindo de referência ao palestrante no momento da apresentação. É importante, às vezes você vê o palestrante olhando, né? Ele tem um texto escrito, ou pelo menos um roteiro do texto escrito. A palestra é um pouco maior do que a conferência, né? Às vezes também o tamanho. É um gênero que conta com recursos típicos da oralidade, os gestos, a entonação, o olhar, a postura. Então,
é um pouquinho diferente. Então, a estrutura de uma palestra: a saudação, a apresentação, o objetivo da palestra, a análise crítica do tema. Então, a palestra, ela tenta convencer você de algo. Então, eu vou fazer uma palestra sobre a mudança da coleta do lixo em Campo Grande. Então, eu tento convencer vocês de que isso vai ser muito bom para a nossa cidade. Diferente da conferência, que é a exposição de um produto, que é a exposição de um assunto que eu estudei muito, que é a exposição de uma novidade no mercado de trabalho. Tá? Aqui é o convencimento. Análise crítica do tema, trechos narrativos, descritivos e principalmente dissertativos. Apelo ao público no tocante ao assunto exposto. Então, eu vou sempre ter, a palestra tem esse apelo, a palestra pode ser mais emocional. Encerramento, síntese do que foi apresentado e a despedida, tá? E aí vem um outro gênero, a resenha. A resenha, muitas vezes, pode ser confundida com um resumo, e é muito diferente, tá? É um gênero textual sucinto, né, que é curto, cuja principal característica é tecer de maneira breve uma crítica sobre determinado assunto. Aqui já dá toda a diferença do resumo. O resumo é você condensar, diminuir aquilo que foi escrito pelo autor. Aqui é uma crítica, é a sua análise sobre aquilo que foi escrito. Já é totalmente diferente. A resenha ideal é composta não apenas pela crítica direta, mas também por momentos de descrição, e esses dois elementos devem estar em perfeito equilíbrio. Então, eu vou mostrar o que ele fez junto com a minha crítica, a minha análise. Por ser uma síntese, muitos, né, um resumo, parte tem esse resumo, muitas pessoas acabam caindo na armadilha da superficialidade, utilizando expressões como eu gostei ou eu não gostei, esquecendo-se de que é preciso também argumentar para justificar as críticas positivas ou negativas que constarem na resenha. Então, você tem que explicar por que você aprova, não aprova, gosta, não gosta, recomenda ou não recomenda aquilo que você está resenhando. Tudo isso deve ser feito através do emprego de um vocabulário simples, porém preciso, prezando a concisão e a impessoalidade. Não é porque eu não gosto que eu não posso recomendar aos amantes daquela literatura ou daquela música ou daquele filme, tá? Porque a resenha geralmente é sobre esses assuntos. Por exemplo de trecho de resenha da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. A obra revela a maestria do seu autor. Então, aqui eu já estou falando uma resenha. Eu estou dizendo que ele é um mestre, né? Eu já digo que o autor é mestre. Então, isso já é uma parte minha. Ao tratar de problemas sociais, neste caso, a seca do Nordeste. Inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos, Vidas Secas se tornou uma obra emblemática, que convida o leitor a se dedicar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos podem ser lidos fora de sua sequência. Então, o que o autor, né, fez? Ele coloca que o autor da resenha, coloca que o autor do livro é um mestre, porque ele misturou as suas experiências com a experiência do próprio personagem para criar uma experiência para o leitor. Então, ele é brilhante ao fazer isso, mesmo com palavras simples. Exemplo de resumo de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então, olha a diferença. A obra consiste numa crítica social sobre a seca do Nordeste. Vidas Secas retrata as dificuldades de uma família de retirantes. Fabiano e sua esposa, Sinhá Vitória, os dois filhos do casal e a cadela Baleia, estimada por todos como se fosse um membro da família.
Ponto. Esse é o resumo da história. Então, resumo conta a história. A pessoa lê e sabe o que acontece no livro. Resenha tem a crítica, tem o olhar de quem está escrevendo por trás da obra. É o que eu penso sobre a obra, é o que o resenhista vê sobre a obra. Que ela foi inspirada pela experiência, o que eu sei sobre a obra e o que eu acho sobre a obra. Então, é isso. Ficou bem claro, então, né? A diferença entre resenha e resumo. Muito bem. Só que não existe só um tipo de resumo, de resenha, né? Eles podem cobrar, eles não falam isso, tá? Lá no edital. Mas eu acho que já que a gente vai falar, eu não posso falar pela metade para vocês, né? Eu acho que eu tenho que ensinar tudo de uma vez. Então, vamos lá. Os dois tipos de resenha. Tem a resenha descritiva e a resenha crítica, que foi a que eu acabei de mostrar, tá? Resenha crítica, que a gente acabou de ver, também chamada de opinativa. Nesse tipo de resenha, além de expor algo a respeito do conteúdo, o autor dá a sua opinião de forma crítica, influenciando o comportamento do leitor. Então, quando eu leio que o autor mistura a experiência dele com a do personagem, eu já fico influenciada. Eu falo, caramba, o cara pode ter vivido tudo isso também. Então, isso já influencia a minha leitura. Eu vou querer ler aquilo pensando no autor também. Agora, tem a resenha descritiva. Nesse tipo de resenha, o resenhista dá a conhecer ao leitor um pouco sobre o autor e sua obra. O assunto abordado no livro, por exemplo, que é feito de forma bastante breve, ou seja, sem detalhar personagens e acontecimentos. Ele fala sobre a obra um pouco mais, mas sem falar muito dos personagens. Ele poderia, na crítica, ter colocado um pouquinho mais de descrição da obra, no geral, do livro. Tá? Então, ele pode misturar, é como se ele misturasse um pouquinho. É isso. Então, você pode encontrar a opinião com um pouquinho de descrição. Aí você vai falar assim, nossa, Professora, pode falar. se você puder, volta na imagem anterior. Volto. Nesse daqui. Aí você, Isso. tá. Aí você pode falar assim, nossa, professora, mas nessa primeira aqui, ele poderia ter falado um pouquinho mais? É exatamente isso, ó. Ele poderia ter colocado assim, se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se dedicar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos podem ser lidos fora de sequência e apresenta a história de uma família de retirantes, estimada por todos como se fosse, não, uma família de retirantes, por exemplo, já ficaria mais descritivo. Então, seria uma resenha mais descritiva, né? Seria uma resenha, se ele colocasse mais descrição nessa daqui, um pouco menos de crítica e um pouco mais descritiva. Então, é isso, tá? Dá para fazer essa misturinha aí dos dois. E ser uma resenha, tá? Porque você pode encontrar isso na prova, e aí eu fiquei com medo de aparecer a descrição e você falar, não, mas a professora não falou isso. Então, eu estou falando que é para você não ficar na dúvida na hora que você lê na prova. Posso passar, Isa? Pode. Tá. Certo, então, aqui? Aqui tem um exemplo, ó. Uma resenha crítica, a fim de focar na nota máxima, né, dos vestibulares regionais, principalmente, que pedem os livros. O texto abaixo faz referência à obra naturalista O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Situado no final do século XIX, no Rio de Janeiro, o cortiço é a simbologia da mudança socioeconômica. A narrativa se inicia com a vontade de ascensão do português João Romão, que desenvolve seu enriquecimento às custas do trabalho de comerciante, assim como a exploração de Bertoleza, uma escrava fugitiva, que Romão, ao perceber o potencial braçal na mulher, falsifica sua carta de alforria para que ela possa trabalhar e se relaciona com a moça. Então, esse é um bom exemplo, uma resenha crítica
né? Você tem aqui um bem narrativo, bem descritivo também, mas que é uma resenha crítica, com descrição. Então, quando você encontrar isso, você tem uma resenha crítica, descritiva. Não tenha medo, tá? Aqui continua, né, a resenha. Paralelamente à história, surgem os novos personagens que personificam toda a trajetória do próprio ambiente, entrelaçando as entidades com o próprio espaço. Todavia, o desejo de Romão não era ascender para garantir pequenos cortiços, mas sim ser destacado em sua sociedade, como é o caso da família vizinha, constituída pelo pai e barão. Miranda, sua esposa Estela, e Zulmira, a filha moça do casal. Aí, olha só, vem, né, a análise. A construção de um cenário bem-quisto se configura nessa família, uma vez que é desejo do personagem principal desvencilhar-se de tudo aquilo que lhe fez enriquecer. No entanto, não lhe daria o prestígio que tanto almeja. Essa já é a crítica, né? Já é a análise dele. É em dado momento que o dono do cortiço modifica seus costumes, troca o nome do local para Vila João Romão e aproxima-se da família vizinha. O interesse nessa ascensão é concretizado com o pedido de casamento para Zulmira, sendo a forma mais rápida de atingir seus ideais. Há, no entanto, um empecilho, representado por Bertoleza, que exige usufruir dos bens acumulados com seu companheiro, fazendo com que Romão denuncie sua fuga como escrava. Desesperada, a moça comete suicídio para não ser pega, auxiliando a trajetória de Romão em garantir seu crescimento econômico e social. Fala do que acontece, mas ao mesmo tempo analisa o que acontece. Pode-se perceber que o desejo de possuir acima de tudo, utilizando o limiar entre ser ético ou não, é extremamente evidenciado na personagem João Romão. Então, aqui é a análise, né? Tem a narrativa, tem a descrição, mas tem a análise. Afastando-se da moral, adquire cada vez mais, né, sua imagem repulsiva. Por fim, o romance termina com uma grande crítica aos movimentos abolicionistas da época, mas que também ressalta matar a curiosidade, desfrutando de cada trecho de uma obra clássica, porém atemporal, por refletir as desigualdades sociais presentes nas grandes cidades e caracterizar um conjunto social em face do capitalismo. Então, totalmente crítico. Percebam que, embora seja um texto mais longo, ele contextualiza o leitor, desenvolve a narrativa da obra e finaliza com uma breve opinião sobre a interpretação do autor. É nesse sentido que a resenha crítica deve atuar, de modo formal, mas não deixando de evidenciar o ponto de vista de quem a escreve. Então, você tem a análise e você tem a narrativa, tem a descrição, né? Você conhece os personagens, você sabe quem eles são, e você tem a crítica de quem está escrevendo esse resumo, né? Que é uma resenha, tá? O artigo de opinião. O artigo de opinião. Então, vamos lá. O artigo de opinião, o nome já diz, né? Você tem que apresentar o que você pensa sobre aquele assunto. Então, é um gênero discursivo, claramente argumentativo, porque você vai dar um ponto de vista, mas você tem que defender esse ponto de vista. Tem por objetivo expressar o ponto de vista do autor que o assina. Geralmente, ó, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Geralmente, quando você vai escrever, você não tem que assinar, tá? Mas, nessa situação do passe, você não vai escrever no segundo ano. Você só vai identificar o texto para dizer se ele é um artigo, se ele é uma resenha, se ele é uma dissertação. Então, geralmente, eles vão pegar um texto pronto, um texto de uma revista, um texto de vestibular, um texto de algum lugar. Esse texto vai estar assinado. Porque o artigo de opinião, ele é um texto que veio do jornal, que veio da revista. Então, esse texto vai ser assinado por alguém, tá? Então, você procura, né, a assinatura. Ele é de alguém. Alguém escreveu aquela opinião sobre aquele assunto. Geralmente, um assunto polêmico, tá?
Discursa sobre uma questão relevante ou polêmica em termos sociais, políticos, culturais ou qualquer assunto. O caráter argumentativo do artigo de opinião é evidenciado pelas justificativas de posições arroladas pelo autor, para convencer os leitores da validade da análise que ele faz. Então, ele quer mostrar para você que aquela opinião dele é forte, é importante e precisa de apoio. Então, por exemplo, agora está na moda falar sobre o Covid, né? Então, tem muito articulista escrevendo sobre o Covid. E ele quer mostrar que o ponto de vista dele é diferente e melhor do que de qualquer outro sobre a vacina do Covid. Né? Então, tá todo mundo falando sobre isso. Então, tem gente escrevendo e quer que você leia e quer que você apoie aquilo que ele está escrevendo, ele quer te convencer. Esse daqui é um exemplo, tá? Como que você vai encontrar? Eu não preciso ler, eu só quero que você identifique. Eu não quero que você escreva, tá? Você vai encontrar assim. Primeiro, uma das grandes características do artigo de opinião, ele tem título. O título é criativo, tem que ter título, é obrigatório, porque isso é uma outra coisa que você pode identificar. Todo gênero, e eu acho que eu falei isso lá na aula anterior, todo gênero que vem do jornal, o edital, o editorial, o editorial, o artigo de opinião, qual é o outro? A crônica, todos esses que vêm de jornais, eles têm que ter título. Reportagem, notícia, veio do jornal, tem título, para chamar a atenção do leitor, tá? Esse aqui não é diferente, o artigo de opinião não é diferente, ó. Ele tem título, deixa eu pegar minha caneta aqui, tá? Ele tem título, opa, eu passei, volto. Ele tem título e o título vem em destaque, violência muito além do desemprego. Então eu quero saber por que ele está falando que essa violência é mais do que do desemprego. Muita gente acha que a culpa é do desemprego. O que ele está falando que é mais? Então é polêmico. O nome de quem escreveu geralmente está aqui do ladinho, ó, nas revistas. Então tem o nome de quem escreveu, porque se ele ofender alguém, se ele falar mal de alguém, se ele precisar ser processado, quem vai ser processado não é a revista, é o dono do artigo, tá? Então é por isso que tem nome, eles dão um nome. E aí ele escreve, né, o artigo dele. No começo ele já fala sobre o que ele está falando, igualzinho numa dissertação, e dá a opinião dele. Aqui ele vai defender o ponto de vista dele, e ele vai defender com argumentos consistentes, pode ver que ele usa dados estatísticos, tá? Então, ó, segundo a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, sofreu aumento de cerca de 23%. Ele dá a fonte do que ele está falando, ele coloca números para ser um argumento consistente, para ele dizer para você aquilo que ele está falando é forte, e você tem que concordar, e você tem que aceitar. É isso que ele quer, igualzinho numa dissertação, só que está assinado, é um artigo. Ó, tá vendo que parágrafo também, ó, isso aqui identifica um artigo também. Parágrafo é totalmente diferente, paragrafação, tá? E a conclusão não tem proposta. Pode ver que ela é totalmente diferente de dissertação. Ó, tem pergunta para o leitor refletir. Porém, existe um gigantesco, olha o vocabulário mais simples, existe um gigantesco cenário nos bastidores, permitindo a continuidade. Soluções? Existem. Vontade de empenho político? Talvez. Ó, ele termina com uma ironia. Isso pode no artigo de opinião, tá? Ele pode usar a primeira pessoa. Aqui eu não sei se ele usa, dá para a gente ver. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não, acho que ele não usa nesse texto. Mas pode usar, se você encontrar uso de primeira pessoa do singular, inclusive, creio que, acredito que, pode usar, tá?
tem articulista que usa. E é isso. Totalmente diferente. Olha, 4 linhas, feliz da vida, tá? Tá certo. Aí, a gente tem aqui a paráfrase. Alguma dúvida sobre artigo de opinião? Se você encontrar um texto como esse, você já identifica como artigo, tá? Paráfrase. Alguma dúvida? Não? Vamos tocar. Ele fala de paráfrase. Parafrasear, eu sempre falo isso para vocês, né? Olha, na dissertação não pode fazer uma paráfrase. Você não pode parafrasear, né? Eu falo isso para vocês. Então, o que é uma paráfrase? A paráfrase apresenta o mesmo encadeamento temático do texto original. Há a utilização de vocábulos e estilo distintos do material fonte. Então, ele é parecido com o original. Ele tem o mesmo estilo do material fonte. Não há comentários críticos, humor e ironia em relação às ideias parafraseadas. Você não faz nada de diferente, você continua no mesmo ritmo do original. Pode ocorrer o uso de expressões como isto é, ou seja. A paráfrase diferencia-se da paródia e do resumo. A primeira também é a reescrita de um texto, né? A paródia. Porém, há frequentemente o uso da ironia e humor para a criação de um novo sentido, na paródia. Imagine uma música que já está enraizada na memória coletiva. Ela pode ser reescrita por outro compositor que altere o seu cerne temático, o motivo, com o objetivo de ridicularizar ou criticar o texto-fonte. Já o segundo consiste apenas na síntese de um texto, suas informações secundárias. Então, a paráfrase nada mais é do que você reescrever o texto, só que com as suas palavras. Você está parafraseando o original. Então, quando eu falo para vocês que vocês não podem parafrasear o texto de apoio, é isso. Você não pode pegar o texto de apoio e reescrever ele no seu texto, porque você vai ser descontado. Dá uma olhadinha nesse texto aqui. Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Vocês já devem ter ouvido, né? Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Ele fez essa canção quando ele estava exilado do Brasil, né? Quando ele foi mandado para fora, que ele não podia voltar para o Brasil. Então, essa é uma paráfrase. Canção do Exílio Facilitada, de José Paulo Paes. Lá, há sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bar. Então, ele fez uma paráfrase. Ele reescreveu, só que com as palavras dele, dando o mesmo sentido, né? Então, ele falou que lá ele tinha o sabiá, o pai, comida, sofá, serviçais, né? Aqui, onde ele estava, no exílio, era ruim, bar, né? Desprezo. Então, ele fez a mesma ideia, só que com outras palavras. Paráfrase é isso, é você escrever o mesmo texto, com as mesmas ideias, só que com as suas palavras. Tem gente que é mestre em fazer isso em redação. Pega o texto 1 do texto de apoio e faz o primeiro parágrafo de argumentação, com as suas palavras. Texto 2 do texto de apoio e faz o segundo parágrafo de argumentação. Gente, cuidado. Os corretores, eles são preparados para perceber isso.
Se faz isso, vai perder nota, não tem nota, tá? Principalmente nos vestibulares, isso está muito claro. Eles estão colocando, para vocês terem uma ideia, eu li muito edital com os meus alunos de terceiro ano esse ano. Eles estão colocando isso no edital. Paráfrase dos textos de apoio, o texto será desconsiderado. Não é só cópia, antes era só cópia. De uns 5 anos para cá, eles têm colocado a paráfrase para descontar, tá bom? Então, não façam isso. E aí tem a paródia. A paródia. Todo mundo sabe o que é paródia. Paródia, se não me engano, é texto do 7º ano. Tá? Paródia é matéria do 7º ano. Acho que todo mundo faz paródia. Todo mundo fez paródia no Fundamental 2 para ganhar nota em gincana, né? Todo mundo faz uma paródia de uma música, canta uma música. Então, a paródia, todo mundo sabe, aciona a intertextualidade como recurso de linguagem na criação de conteúdos. Logo, é um texto que traz influências de outro texto, criado antes, interligando-se a ele pela repetição do conteúdo verbal, pela forma ou pela temática do primeiro texto. A paródia pode ser feita a partir de diversos materiais, como literatura, música, pintura, cinema, fotografia e artes plásticas. Tem algumas que são muito divertidas, né? Geralmente são comédias. Também é possível que um texto composto em determinada materialidade seja conteúdo de uma paródia construída em outro suporte. É o caso do exemplo da imagem abaixo, em que a canção Garota de Ipanema, texto primeiro, é acionada em uma peça publicitária, texto segundo. Então, olha isso. Uma música que virou publicidade. Eu trouxe essa porque é muito diferente, é uma paródia, mas muito diferente. Olha que couve mais linda, mais cheia de graça. É uma música que eles parodiaram para virar uma publicidade de um... Isso é um... Como que é o nome? Hortifruti, mas é um... Não é um mercado. Nossa, me fugiu a palavra agora. Um sacolão, tipo um sacolão, sabe? Que vende só frutas e verduras. Então, eles fizeram uma publicidade de um sacolão usando a música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, Garota de Ipanema, né? Então, eles colocaram, olha que couve mais linda, mais cheia de graça. E não foi só essa música que eles fizeram. Esse lugar aqui, esse hortifruti, eles fizeram de várias músicas. Tem muita paródia que eles fizeram. Mas a couve eu achei a mais bonitinha. Olha que couve mais linda, mais cheia de graça. Botaram ainda o microfone aqui. Então ficou bem bonitinho. Não foi ofensivo, não foi nada. E todo mundo gostou. Eles fizeram outdoor assim no Rio de Janeiro, fizeram outdoor onde eles têm mercado, eles fizeram, tá? Então ficou bem bonitinho. É uma paródia. Certo, gente? Deixa eu ver. Vocês têm mais alguma dúvida? O que tinha de conteúdo para vocês? Eu passei, eu coloquei. Eu tenho um tempinho ainda, vou fazer a chamada. Deixa eu colocar a presença de vocês aqui. Só um minuto, por favor. Vocês têm a última aula comigo hoje. Última aula do ano. Deixa eu só achar a chamada de vocês aqui. Segundo A, segundo B. É isso. Última aulinha hoje. Olha, nós vimos todos os gêneros que estavam. Se cair alguma pergunta, depois da prova a gente vai conversar, óbvio, né? Mas se cair alguma pergunta, vocês estarão preparadíssimos. Opa, 14/12, estou colocando 14/11. Deus o livre, né? 14/12. Isabela. Maria Fernanda Delbrossi. Natan.
Professora, Pode falar. nas questões, Como? vai, por exemplo, vamos perguntar, por exemplo, numa resenha, se ela é só crítica, só descritiva, ou se é as duas? Eles Algo podem, assim? eles podem até perguntar. Eu acho difícil, porque eles não colocaram isso separado no edital. No edital, eles só colocaram resenha. Ah, sim. Né? Então, como eles colocaram só resenha, eu acho muito difícil eles separarem. Mas eu quis mostrar para vocês que existe essa diferença, resenha descritiva e resenha crítica, porque sei lá, né? Vai que o maluco lá coloca resenha descritiva, resenha crítica, aí você vai falar assim: nossa, eu nunca vi isso, né? Então você já viu. Se por acaso aparecer, você já sabe. Mas no edital está escrito só resenha. Tá? Ah, sim. Eu acho Acho que difícil. Hã? acho que é melhor assim. É, eu acho. Eu acho que é melhor saber tudo de uma vez. Eu prefiro falar tudo do que, né, você ser pega de surpresa. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Senão a gente pode encerrar. Se vocês não quiserem perguntar mais nada, eu quero que vocês tenham um ótimo final de ano, que vocês descansem bastante, que cheguem para o terceiro ano muito animados. Se vocês puderem abrir a câmera para me dar um tchauzinho, para a gente poder encerrar. Quem pode abrir a câmera para me dar um tchau, para eu ver vocês? A última vez, né? Quem está aí? Tchau, Isabela. Um bom final de Ah, ano. Que Deus abençoe você e sua família. Tudo de bom. E você também. até o retorno. Tchau, tchau. Até. Tchau. Beijo. Beijo. Até lá. Até. Maria Fernanda, Natan, podem aparecer. Maria Fernanda está por aí, Natan está por aí. Ainda não? Para você também, Natan. Deus abençoe você, a sua família. Descansa bastante, tá bom? E até o retorno. Até, Tchau, professor. tchau. Maria Fernanda está por aí. Oi, Maria Fernanda. Oi, Maria Fernanda. Feliz Natal, feliz ano novo para você, tá? Um bom final de ano. Curte bastante, que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Um beijo e até ano que vem. Tchau, tchau.